Fala galera, seja bem-vindo a mais um podcast Somos Um. Estou aqui com a minha amiga Angélica Hoffman, seja muito bem-vinda, Angélica. Muito obrigada. Eu, Aline Duarte, estarei apresentando hoje esse lindo podcast. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Temos uma linda convidada aqui, muito especial, uma grande mulher de Deus, Loanda Scherer. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Aline. Que honra estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, pela confiança de estar aqui participando desse lindo momento com vocês. Que bom, querida. Seja muito bem-vinda. Gente, para quem não sabe, a Loanda é a mentora, a minha mentora também, da Experiência do Lar, um curso muito especial que ao longo desse podcast a gente vai estar falando sobre ele. E olhando para ela hoje, a gente tem a oportunidade de saber da vida dela, saber quem é ela, e é isso que a gente vai fazer. Então, Loanda, assim, você, como eu falei aqui na introdução, você é uma mentora da Experiência do Lar, Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como que isso chegou na sua vida, como que aconteceu a Experiência do Lar na sua vida, Então, Aline, a Experiência do Lar veio num momento, assim, muito especial da minha vida, Eu estava passando por algo que acho que todos aqui passaram sobre a pandemia, a dificuldade, que foi, assim, aquele insano que nós vivemos, eu tenho uma filha de 15 anos, e a história do Experiência do Lar começou através da vida dela. Eu sou casada há 20 anos, tenho um filho de 7 anos, e minha filha era atleta. E ela treinava 4 horas por dia, semanalmente. Quando veio a pandemia, ela teve que parar de treinar. Ela tinha uma vida extremamente ativa na igreja e tinha muitos amigos na escola. E o que aconteceu? Tudo isso foi rompido. E ela veio para casa, começou a treinar em casa, aquela desmotivação, aquela cobrança, porque ela era atleta de alto rendimento, ela era ginasta, e ela caiu numa depressão profunda. Onde ela veio ter síndrome do pânico. Então, assim, foi muito, muito grave. E eu comecei a buscar ajuda, E até eu sou super resistente a remédio, olhar assim, como que uma criança, que tem tanta fé, e ela se cobrava muito por isso. E eu fui buscar ali os psiquiatras, psicólogos, tudo, para poder ajudar. E o que aconteceu? Ele falou assim, Loanda, como que é a tua vida? Fala um pouco de você. Eu falei assim, como eu falei, sou casada, amo o meu lar, amo os meus filhos. Meu filho é autista, de 7, na época tinha 5 aninhos e pouco. Temos algo em comum aí. Opa! E a minha filha é atleta. Então, de manhã eu fico na clínica com meu filho e à tarde eu fico a tarde toda com ela treinando. Dele, e você? Aí, quando ele fez essa pergunta, eu... Aí ele falou assim, vamos fazer uma coisa? A partir do momento que você começar a cuidar de você, automaticamente a tua filha vai melhorar. Uau, meu Deus. E assim foi o processo. Daí eu comecei a buscar, em meio à pandemia, naquele foco, foi no meio, realmente, que teve muitas mortes ali, que a gente estava completamente isolados. Falei, eu vou fazer o quê agora, E eu pensava assim, eu preciso fazer algo por ela, Aí contatei uma amiga minha, que foi um anjo na minha vida. Perguntei para ela o que dava para mim fazer. E lá atrás, quando eu descobri o diagnóstico, nós gastamos muito com o diagnóstico, uma amiga minha falou, por que você não faz salada de fruta para vender? Traz aqui, oferece para as mães. Ou faz pão de prato. Eu falei, guria, eu não sei fazer nada com as minhas mãos. Eu sempre falava isso, não sabia fazer nada com as minhas mãos. Talentos manuais. Aí eu falei assim, Deus só fez... interrompê-lo um pouquinho. Vocês que estão assistindo, vocês estão percebendo que a gente está aqui na mesa, Essa roupa de mesa aqui, verdinha, foi ela que fez. Uau! Então a Lola tem aí os talentos que ela tá falando ali, que ela vai entrar nesse assunto, por isso que eu quis interromper um pouquinho para falar sobre isso. Continua, Lola. E o que aconteceu? Aí eu pedi ajuda para ela. Falei, será que o teu esposo te libera aí, de repente online, para você me ensinar a fazer uns pães de pratos e tudo? E ele falou, vai. E dela foi de máscara, isolada, a gente todo com aqueles cuidados, E o primeiro pão de prato que eu fiz, a minha filha dava pulo dessa altura, assim. E ela ia, pai, vem ver o que a minha mãe fez. Ali eu lembrei do que o psicólogo tinha comentado. E daí esse pão de prato eu desmanchei umas 30 vezes. Vamos fazendo, E tem os tortinhos até hoje guardadinhos, que eu falo assim, nossa, os primeiros, como é importante essa questão.
Não desprezar os primeiros não começos, desprezar né? os começos, né? Você olhar ali. Aí, nisso, nós fomos desenvolvendo ali, ela foi ajudando. Vamos sair do pano de prato, vamos para as capas, né, de base de MDF, que é fácil. Ela foi pegando todas as coisas fáceis. E ela me perguntou, Lô, por que você não está postando isso? Eu falei, ué, porque eu estou fazendo para mim. Dela, não. Então, foi uma história muito linda, porque eu falo que Deus, tudo ele tem um propósito. O meu esposo, ele trabalha com equipamentos para academia, e as academias fecharam todas, foi assim, um período muito difícil para ele. Aí, o que Deus estava pensando em tudo isso? Eu vou trabalhar a mente do Joel, para ele não ficar com a mente ali presa dentro de casa. E essa amiga ensinando, e ela via, Lô, você tem muita dificuldade para cortar. Como você tem dificuldade para cortar? Eu falei, glória a Deus que eu tenho uma facilidade para costurar, né? Dos males o menor, né? Ainda bem que alguma coisa deu certo. Aí meu esposo falou, Joel, vem aqui, vou fazer um teste. E ele foi perfeito ali, desenvolveu uma técnica maravilhosa. E assim foi indo. Então, nesse período da pandemia, Deus colocou ele cortando, a minha filha trabalhando com os detalhes, com as embalagens, trabalho com os em família. tudo ali, né? E ela foi melhorando, a crise de pânico foi estabilizando, porque ela criou, assim, um pânico de tudo. Chegava 4 horas da tarde, ela tinha que fechar tudo. Ela falou, mãe, vai pular alguém aqui em casa. Coisa que nunca aconteceu, que talvez foi realmente porque, como ela era atleta, o fato de ficar sem treinar, né, atrapalhou a parte cerebral dela. É porque acaba retendo hormônio também, imagina, né? Um tempo liberando todos os hormônios ali para treinar, né? Porque, de qualquer forma, a gente sabe que libera muitos hormônios de treino, atividades físicas, né? E de repente, bruscamente, isso acabou. Para tudo. É realmente E foi isso que desesperador. aconteceu. Aí, nisso, eu sou intensa, eu gosto de aprender, né? Aí, fui buscar cursos, me aperfeiçoar. Eu já conheci a experiência da mesa, que é um livro da Dev, só que, assim, que nem eu falo, tem estações na nossa vida que Deus entrega, às vezes, umas chaves, mas você não presta atenção, né? E um dia, o meu primeiro... daí voltando lá, daí ela falou, por que você não está postando? Porque eu não me sentia capaz de falar assim, isso que eu fiz, eu vou... Não tá bom. Não tá bom, eu vou vender, isso é para mim. E ela falou, Lô, começa a postar, vai ajudar. E foi assim, fez um boom, assim. Vendendo, assim, para todo o pessoal da igreja. Foi aquela benção, motivou muito meu esposo. Aí, numa das primeiras vendas, a cliente, eu entreguei para ela no trabalho e ela me enviou o livro Experiência de Mesa de Bolso. Ai, que legal. Quando eu bati o olho ali, eu falei, o que Deus quer dizer com isso, né? Para onde eu vou agora? Aí fui atrás de um curso, daí fiz um curso online, eu digo que foi bênção, mas assim, foi bem raso. Daí eu quero mais. Daí falei, meu esposo, que sonho seria ir lá, né, nos Estados Unidos, na casa da Dev, fazer imersão. Daí eu já sou assim, gente, já. Aí, sonhadora. Nossa, eu já vou à viagem, né? Eu falo assim, guardar roupa de Narnia, eu volto logo, eu volto. Aí... eu comecei a orar sobre esses sonhos, sabe? Comecei a sonhar com isso. E nisso comecei a desenvolver as roupas de mesa ali, comecei a vender, daí saí das capas de suplá, fui para o americano, fui para as toalhas, fui querendo buscar. E daí um dia eu estava costurando, bem centrada, orando ali, daí Deus falou claramente comigo, Luanda, não é só sobre isso. Eu falei, uau, mas sobre o que é? Porque eu sempre amei pessoas, sempre amei estar em pessoas, faz parte da minha personalidade. Aí eu fui buscar, né? Daí fiz esse curso, mas achei raso, comecei a orar. Aí veio um curso online, o único da Dev. Ela fez o único primeiro online. Infelizmente, ela faleceu, ficou como o único. Lógico que a filha dela, né, a Trina, está dando continuidade. Aí, nossa, daí eu falei, nasci pra isso. Pronto, descobri um mergulhei. talento. Aí foi assim que nasceu a experiência do lar. Daí aprendi muito, trouxe primeiro, que eu sempre falo que para nós tem que ser de dentro, né, para fora. Primeiro a gente trazer tudo, não adianta nada. Eu sempre falo isso. Nós estarmos pensando no terceiro, primeiro para nós, aí veio aquela vontade imensa, daí comecei a convidar as amigas, convidar as conhecidas, né? Hoje nós já estamos indo para a 7ª turma, uma lista de espera, né? Veio vários outros projetos juntos, né? E está sendo, assim, transformador, assim, maravilhoso. E que eu falo, experiência, ele é isso, né? É experiência, é o que você vive dentro do teu lar que você pode ensinar. Porque todas nós temos algo para ensinar, né? Dentro do nosso lar, do que nós vivemos, né? E
estamos aí nessa Falta jornada. descobrir o que é. Então, às vezes, como ela falou, às vezes são chaves que a gente não tá olhando pra porta certa, né? Fala, tá tão certo isso aqui. A gente foca tanto em uma situação, né? Que a gente, às vezes, não consegue liberar o nosso olhar pro entorno, né? Se a gente tem uma visão muito focada, às vezes a nossa visão periférica dá uma perdida, assim, né? E a gente tava falando sobre o material da Lô, e eu também conheci ela, nesse caso, eu conheci ela através de uma amiga em comum, né, que eu não sabia que era amiga dela. Ela é pastora e ela começou a postar para incentivar, né, logo no final da pandemia, para incentivar amigas empreendedoras. E uma dessas amigas que ela postou era a Lô, e eu comecei a seguir ela. Né? Então, olha só, ela contando a resistência que ela teve em relação às redes sociais e tal. Pra mim, era mais uma pessoa que estava ali no Instagram há muito tempo. E como eu tava... Olha como Deus conecta as coisas. Como eu tava nessa visão, assim, tipo... o material que eu comprava de mesa é de uma amiga minha lá de Florianópolis, então ela mandava pra mim. Só que o marido dela começou a precisar de ajuda na empresa e ela deixou, né? Não sei se você lembra da Bia, a esposa do Leandro. Sim. Então, é ela. E ela ela parou, né? E aí eu comecei a procurar alguém em Curitiba, então, para fornecer. E bem quando eu comecei a procurar, ela postou, uma das empreendedoras, eu comecei a seguir um monte de gente, mas uma das que ela postou foi a Lô, e a gente se conhecia desse jeito, né? Então, e foi uma conexão muito forte, né, Lô? Desde que a gente começou, a primeira encomenda, ela foi levar na minha casa, né? Uau, nossa, personalizado nossa, em casa. Exatamente. Né? Entrega a domicílio. E aí, Deus só foi, né? E hoje ela tá aqui, a oportunidade que a gente tem de ouvir ela, o testemunho dela, entre tantas coisas que a gente vai falar aqui. Mas eu acho bem legal a gente falar sobre essa questão da experiência. Alô, se puder mostrar a capa do livro pra gente, pessoal, contextualizar o que a gente tá falando. O meu esposo até pediu, leva os dois. Esse daqui eu ganhei agora, quarta-feira, na formatura de uma turma que nós acabamos de finalizar ali, porque o meu outro, ele arrebentou inteiro. Aí a minha filha falou assim, mãe, livro lido é isso, né? Ele tem marcas, né? Deus já falou, leva os dois pra você. Eu falei, amor, não vou ter coragem de mostrar outro que tá muito feio. E eu sempre falo que esse livro ele foi inspirado junto, assim. Porque eu falo que ele é uma ferramenta maravilhosa. Tem tantas coisas, tem tantos versículos. Eu falo que é uma feijoadinha ali. Até, inclusive, nessa formatura eu falei... É um livro que tem que estar sempre à vista, né? Lógico que ele nunca tiraria o lugar do nosso lindo manual, mas ali ele tem grandes referências, né? Trazendo o nosso valor, né? Trazendo, como você falou, né? A mulher hoje falar que ela é do lar, nossa, né? O pessoal olha assim, né? Sim, eu sou do lar, né? Essa foi minha primeira missão, entendeu? Eu amo estar com os meus filhos, eu amo fazer isso para os meus filhos, para o meu esposo, com carinho, porque é essa a missão, né? Muitas vezes as pessoas encaram como tarefa, né? Ai, que peso, árduo, né? Pesado. Não é isso, né? É a nossa a primeira instituição foi que Deus deixou para nós zelarmos, né? Então, a experiência traz muitas essas referências ali, principalmente na parte, assim, até gente, é uma loucura, é muito engraçado, porque quando chega algum módulo, a gente escuta assim, essa aula foi terrível, entendeu? Essa aula, porque é difícil às vezes pensar assim, a organização, né? Que eu falo, Jesus, ele era organizado, você não precisa ser pisca, tudo, mas como que tá, né? O que tá transmitindo ali o teu lar? O que você tá ensinando para os teus filhos, né? Eu fui criada num lar completamente desorganizado, completamente assim, desestruturado. Então, eu trouxe isso, né? Se eu não tomasse a decisão de escolha, de ressignificar isso, talvez os meus filhos iam viver a mesma história. Eu conto que na minha adolescência, quando eu tinha 15, 16 anos, o meu guarda-roupa não tinha divisória, então minhas roupas eram tudo assim, né? Aí eu sentava de joelho, puxava tudo e falava... essa. No chão batido, no chão que não tinha piso. No chão, como que fala? De cimento mesmo. Aí esses dias eu tava pensando sobre isso. Falei, nossa, acho que vivia com roupa suja, né? Porque aquele chão não tava limpo, né? Porque não tinha, você ia varrer, levantava aquele poeirão, né? Era assim. Então, uma criança criada dessa forma, como que vai ser os outros se a gente não quebrar esses ciclos, né? Então, por isso que eu falo que é uma ferramenta que traz muito. Às vezes, se lê ali e fala, cara... Que confronto. Ai, não precisa de tudo isso. Né? Senão, ai, que peso, né? Eu sempre falo, gente, tudo que está ali, da forma que você vai encarar, vai te trazer peso. Ou da forma que você encarar, vai te trazer leveza, vai te trazer conhecimento, né? Eu sempre brinco, né? Conhecimento nunca é demais. Nunca é demais.
A gente tá eu acho que a gente tá num período, assim, da nossa história, né? Que a gente tá num momento de várias gerações juntas. A gente não tem mais... os babyborns já estão saindo de linha, né? E a gente tem a geração X, Y, milênio, Eu já Z. até me perdi em todas essas nomenclaturas. Então. Mas é de se perder mesmo. Sim, e assim, coisa. A gente sabe que alguns assuntos... nós estamos entre 3 mulheres aqui, mas a gente sabe que alguns assuntos são doloridos para muitas mulheres, né? Como você falou, essa questão de tipo, esse assunto, pra que tudo isso? Que exagero. Porque, infelizmente, hoje tudo dói. A maternidade dói, a vida no lar dói. E, assim, como eu hoje sou do lar, estou começando uma vida empreendedora agora, mas de maneira nenhuma eu posso dizer que eu não faria de novo, que eu não teria trabalhado todos esses anos da minha vida, que não teria feito faculdade e tal. Mas se você for olhar hoje, né, Gi, a Gi continua no mercado de trabalho, mas se você for olhar hoje uma jovem, que alguém for dar um conselho profissional para ela, não vai falar para ela ser do lar. Jamais. Né? Nunca vai falar. Não que a gente não tenha que nos esforçar. Né? Gente, pelo amor de Deus, se você tem o sonho de ser uma médica, vai, estuda, dê o seu melhor. Se tem o sonho de ser como a Sara, uma atleta, treine, coloque seu corpo em situações adversas. Mas também eu acho que, às vezes, a gente tá se perdendo nos excessos. Eu sou workaholic, eu trabalho demais, eu sou o melhor em tudo que eu faço, mas não sobra nada de mim para minha casa, né? E então eu acho que precisa ter um equilíbrio, né? E hoje a internet dá voz para muita gente, vozes muito boas e nem tão boas, mas você pode perceber que aquelas nem tão boas são as que mais ganham força. Por quê? É melhor, é mais confortável. Não que seja melhor, por exemplo, o retorno, nem a ação, mas é mais confortável, né? Então, sobre isso, assim, Lô, você falou um pouquinho do seu guarda-roupa ali. Como que foi a sua formação como pessoa no lar? Então, Aline, eu vim de uma família completamente desestruturada, né? Até vindo para cá, vim pensando sobre isso. Nossa, porque senão varia a madrugada, né? Os detalhes, eu vou ter que fazer um resumo, um cato ali. Os meus pais, eles foram casados durante 8 anos, 9 anos. Meu pai, a vida inteira, foi alcoólatra. Quando minha mãe casou com ele, minha mãe não sabia. Já entrou no mergulho ali de mentiras, né? De uma desestrutura enorme. E a minha mãe, ela engravidou muito cedo e ela não sabia quem meu pai era. E o que aconteceu nisso? A família do meu pai achou que minha mãe tinha dado um golpe enorme ali. O golpe da barriga. O golpe da barriga, né? Que naquela época, né? Meu pai era rico, minha mãe não sabia. Então, minha mãe não conhecia o meu pai. Ele apresentou muitas mentiras. Enfim, resumindo, acabou que casou, ele acolheu ela, porque a minha avó expulsou a minha mãe de casa grávida. Meu Deus. E ele ficou com dó, né? Que enganou aquela menina. E o que seria daquela menina sozinha? E nesse meio tempo, meu avô cometeu suicídio. E a minha avó culpou minha mãe. Só que ninguém sabia. Olha para você ver como que começou. Contexto, né? Contexto. E o que acontece? Ela tinha acabado de perder o pai dela, junto com a notícia da gravidez. E o meu avô, ele era esquizofrênico, então ele vivia nos altos e baixos, nas montanhas russas. Isso, a esquizofrenia, há anos atrás, né? Era se dado como louco, não tinha muita medicação, enfim. E nisso ele acolheu aquela menina de 17 anos e levou lá para Minas, né? Daí a minha mãe veio ver a realidade. Que ele era uma pessoa muito bem sucedida, que a família dele tinha muito nome, enfim. E minha mãe encarou ali um casamento, né? Completamente desestruturado, onde ele era muito mulherengo, ele era alcoólatra, ele agredia ela. E nisso desenvolveu ali aquela família daquela forma, né? Então meu tio conta, né? Que os 3 filhos que ela teve foi acreditando na mudança, foi acreditando na família, né? Naquela esperança, Naquela né? esperança. Que vai passar, que vai melhorar. E a minha mãe, com 24 anos, 23 para 24 anos, tomou uma decisão. Ela pensou assim, eu não posso criar meus filhos dentro de uma situação como essa. E saiu de casa, foi tentar a vida com os 3 filhos. E nesse meio tempo ali, a minha mãe estava trabalhando de manhã, o dia todo como diarista no Banco do Brasil. Numa casa de um médico, e à noite de diarista no Banco do Brasil. E o que aconteceu? Ela morava
eles chamam cortiço lá em Minas, que é São esses Paulo apartamentinhos pequenininhos, um de frente pro outro. E a Uhum. vizinha ali, ela desenvolveu uma amizade com a vizinha. E a vizinha falou assim, Marta, eu fico com os meus filhos em casa, eu cuido dos teus filhos. E foi ali, acolheu ela, e ela foi trabalhar para nos sustentar. E meu pai foi visitar a gente, espancou essa mulher e roubou os 3 filhos. Sequestrou, sumiu com os 3 filhos. E eu tinha, nessa fase, eu tinha 5 para 6 anos, eu tenho algumas lembranças, assim, de vários relances, né? Enfim, minha mãe aí veio, né, tentou suicídio, perdeu o único bem, né, precioso que ela tinha. E o advogado do Banco do Brasil falou assim, Marta, isso é causa ganha, né? Então, vamos correr atrás, né? Minha mãe até falou, você não conhece a família, né? E a família do meu pai ficou com muita raiva da vergonha, porque ele era político na época. Ai, como assim, entendeu? O seu pai era político? Ele era político. Como assim, né? Olhou para o lado do status, né? Toda aquela situação, enfim. E com isso a minha mãe foi batalhar esse advogado ali, que foi um anjo na vida dela. Tudo, nós ficamos 6 meses. Só para vocês entenderem como que era mais ou menos a situação da manipulação, o meu pai, ele era fazendeiro, então a gente morava numa casa de madeira nessa fazenda. E eu ficava numa porta de frente, olhando para a estrada, porque eu tinha esperança que a qualquer momento minha mãe ia aparecer. Nossa, gente, eu com 5 anos eu tinha muita fé, muita fé. Aí a minha avó percebia aquela situação daquela menininha ali de 5 para 6 anos, ela ia do lado de fora e falava assim, como que... não dá pra... Falava palavrões ali, né? Não sei que horário que vou... Como que pode ter abandonado? Como que pode ter sido uma péssima mãe, né? Olha Tudo. só. E eu falava, não é verdade sobre minha mãe. E eu sei que era minha mãe. Aí minha mãe apareceu. Nisso, assim, hoje tudo tem nome, né? Então, hoje a gente sabe que isso é uma alienação parental. Sim, exatamente. Né? Então, agora a gente tá descobrindo o nome pra tudo. Mas... Então, por exemplo, você falou da esquizofrenia, que antes era louco, né? Na verdade, qualquer tipo de particularidade além do comum no ser humano era, na minha época, falava débil mental, ou mongoloide, alguma coisa do tipo, né? E quanto é sério, né, isso? E quanto é importante a gente até prestar atenção que nomes que está dando as coisas hoje que acaba distorcendo algo, né? Que, na verdade, a gente não encara como verdade, não encara como real, né? Enfim, aí minha mãe chegou com esse oficial de justiça, daí nisso meu pai já percebeu que ia perder. E ele Luanda, eu vou te dar isso, isso, isso. Tanto de terra, tanto de dinheiro, o cavalo que você mais gosta, tal, para você ficar com o pai. E fez a mesma proposta pro meu irmão mais velho. O meu irmão mais velho tinha 9 anos e pouco. E eu falei que nada daquilo me interessava. Óbvio, uma criança de 5, quase 6 anos, eu queria minha mãe. E eu fui com a mãe e meu irmão mais velho ficou. Ali, eu com toda aquela situação, minha mãe ficou muito debilitada emocionalmente do irmão mais velho ter ficado. Eu fiz uma transferência de responsabilidade muito grande. Isso eu lembro, como se fosse hoje. Eu olhei naquela estrada, olhei minha mãe com meu irmão bebezinho no colo, falei assim, ela vai precisar de mim. E ali eu fiz foi o maior erro que eu fiz na minha vida, foi ter entrado nesse lugar. E o que aconteceu? Vai o lencinho, cada É isso aí. Aí, a minha mãe foi reconstruir a vida dela. E nós, né, hoje eu tô me formando em psicanálise, então, assim, eu entendo tantas coisas, né? Quanto uma criança, a criança, ela absorve tudo, ela não tem ação, ela não tem reação. Então, se você falar para a criança que ela é burra, ela aceita que ela é burra. Se você falar para a criança, você não tem nada, a criança ela aceita que ela não tem nada. Então, como é sério nós, né, ter isso do lar, da validação. Eu sempre falo para as minhas alunas, se você trabalha fora, que nem você trabalha, você chega em casa, você separa 15 minutos intenso com o teu filho. Ele não vai sentir falta das 8 horas, sabe por quê? Que esses 15 minutos ele tem a mamãe dele inteira para ele. Exclusivo, é isso que né? faz diferença. Porque ele sabe que a mamãe está saindo para trabalhar para dar esse apoio e não para fazer o papel do pai dele. Então, quanto isso é importante, né? Que o papai está trabalhando para poder proporcionar e não porque ele não merece a presença do pai. E esse tempo junto, esses dias até postei uma coisa que o meu esposo descobriu uma pichinha, um terreno baldio. Meu esposo ama, eu brinco com meu esposo, tem adrenalina na veia. E daí a gente estava com um dia bem corrido, e como meu filho é autista, ele precisa fazer umas atividades, né? Daí ele falou, vamos lá. Eu falei, mas vai atrapalhar ele. Vamos um pouquinho. E nós ficamos meia hora naquele lugar. Um terreno baldio,
2 bicicletas e a minha cachorra. Gente, nós se divertimos tanto. Eu sempre falo isso no curso. Não precisa ter dinheiro. É muito gostoso viajar. Mas não tem dinheiro para viajar, vai para um parque. Né? Pega o que tem ali, né? Eu amo o São Lourenço, que minha esposa vai do carrinho de rolimã lá, eu fico com o coração na mão, mas vai. Ali é adrenalina. E eu, como criança, absorvi muitas coisas que não era para mim ter absorvido. Então, depois de 2 anos, a minha mãe casou novamente. Lô, você se sente que você foi mãe da sua mãe, então? Eu fui. Inverteu, né, o papel. Inverti os papéis. E hoje, né, há pouco tempo eu consegui reparar tudo isso. Busquei muita ajuda por isso, porque esse papel invertido... Gente, aqui nós estamos falando sobre lar, né, sobre família, um tema entre mulheres. Qualquer papel invertido traz um peso. Isso que nós falamos lá da mulher. A mulher, ela pode ser o que ela quer. Eu sempre falo, mas se empodera do Espírito Santo primeiro. Porque se você for buscar lá fora o papel do salário, do peso, Deus, ele faz tudo perfeitamente. Ela se sente extremamente sobrecarregada. Não é isso o propósito. E hoje, que nós estamos falando dos nomes invertidos, tá isso. Você pode ser tudo que você quiser. Até esses dias, no Aliançada, lá na nossa igreja, o pastor estava falando, por que aqui no nosso estacionamento não tem mulher? Uma membra foi questionar ele. Você é machista? Como assim? Isso aqui. Você já parou para pensar? A chuva, o vento, você de salto, você é feminina. Não. Riscos, perigo, ele está ali cuidando de carro. Esse lugar é do homem, não da mulher. Eu achei aquilo tão sensacional. Foi uma proteção, uma proteção, um cuidado. E nós, mulheres, precisamos ser cuidadas. Então, em qualquer papel que é invertido, traz muito peso para nós. E essa minha versão ali de papel trouxe enormes pesos. Então, eu tive uma infância, assim, muito complexa. A minha mãe casou novamente, como eu estava falando, e ela se envolveu com o espiritismo ali, onde ela virou escrava mesmo. Foi terrível. Eu tenho, assim... você falou da paleta de cores ali. Eu ganhei um presente da turma de fazer a avaliação lá de imagem, estilo, né? Coloração, tudo. Legal. E ela foi perguntando do que eu gostava de brincar, de como eu brincava. E a Sara estava perto ali, não conseguia, né, falar. Então, se eu soubesse, né? Porque assim, eu fui uma criança que eu não conseguia brincar. Eu via minha mãe amarrada como uma porca. Eu fui uma criança que a minha mãe não podia dar risada, porque a gente nunca sabia quando ela era, ou quando era ela, ou quando não era, né? Que ela estava envolvida em todas aquelas questões. Você fala amarrada, literalmente. Literalmente, porque conforme no espiritismo tem algumas áreas lá, né? Que acaba envolvendo com muitas situações que você não consegue segurar a pessoa. Então, assim, eu cansei de ver ela em carros indo para os lugares amarrada. E essa criança que não entendia o que estava acontecendo, queria uma mãe bem, queria uma mãe segura. Com certeza. Né? Então, e essa criança foi pensando assim, ó, eu não posso levar problema para ela. Ela tem muitos problemas. Ela já sofre demais. Né? Ela só absorvendo aquilo para você mesma. Enfim, e aí minha infância foi passando nesse meio termo, daí eu passei por grandes traumas, eu ficava muito sozinha, né? Daí aconteceram muitas coisas nesse meio tempo. E assim foi a nossa, né? Foi desenvolvendo tudo isso. E quando eu tinha 16 anos, quando eu tinha 12 anos, ela venceu daquilo, cansou, porque era uma vida de escrava. Ela decidiu se separar novamente, porque a família dele era muito envolvida com o espiritismo, tudo ela viu, não tinha negociação, tudo, e resolveu se separar. E nós fomos para uma cidade no interior de São Paulo. E ali, né, fui buscando ajuda para ela já, com 13 anos já. Comecei a trabalhar, tudo. E quando eu fiz 16 anos, eu passando por um processo bem difícil, presa de uma forma, assim, bem complicada, mas fui tentando a minha vida ali e trazendo todos aqueles problemas para mim. Não posso falar para a mãe, porque ela já é sofrida demais. Aí, com 16 anos, eu peitei ela. Falei, mãe, peraí, caiu minha ficha. Cara, algo tá errado aqui. Tá algo errado. Meu pai é rico, nós duas se matando a trabalhar, e o meu maior sonho era ter uma família e estudar. Sempre foi meu maior sonho. Quando eu estava nesses processos da infância muito presa, muito complicada ali, com vários traumas, né, passando por várias dificuldades ali, eu pensava, um dia eu vou sair disso, eu vou estudar, eu vou ter minha família, tudo. Aí eu falei assim, como que eu vou estudar? Se a gente continuar nesse ritmo aqui, né, a gente comia, a vizinha levava pé de galinha com molho vermelho.
Até hoje eu vejo pé de galinha, lembro dela. Pra gente não passar fome, ela, o que ela tinha pra ofertar, eu tenho essa panela até hoje, com uma panela de ferro, que era da minha mãe, ela levava aquela panela com, acho que ela fazia um molho vermelho pra disfarçar o pé de frango esquisito, né? O importante é que você tinha bastante colágeno. Essas partes de colágeno. Ai, Jesus. Aí, o que aconteceu? Eu falei pra ela, mãe, eu quero minha pensão. Falei, eu parei pra pensar, cara, se todo retroativo paga minha faculdade à vista. E ela surtou, ela falou, filha, ele vai me roubar de você. Eu falei, mãe, eu tô com 16 anos, eu tenho noção do que é, deixa. Sim, não quis ficar antes, porque agora, né? Agora, né? E daí foi uma briga feia que nós tivemos, né? Ela ficou muito mal. Mas daí eu falo, né? Como Deus, ele é perfeito em tudo, ele é a propósito em tudo. Aí eu fui com cara e coragem, aquele pai que eu tinha visto com 5 anos e meio, né? Pensando, nossa, como que eu vou olhar pra ele? Escuta, eu tenho 16 anos e vim aqui cobrar pensão, né? E ela ficou, e ela surtou. Ela ficou com muito medo. E nisso, ela estava saindo do trabalho, daí estava no ponto de ônibus, gritando muito, chorando muito, porque daí ela voltou lá atrás, né? Que o filho, meu irmão mais velho, nunca voltou, né? Aí veio um rapaz que tinha um cachorro quente ali e falou assim, a senhora precisa de ajuda? Não, daí ela contou. Ele falou assim, eu tenho um ótimo lugar para a senhora levar isso. E levou ela para a igreja. Aí, através disso, ela aceitou Jesus. E eu vim de lá sem dinheiro. Porque o que ela falou era o que ia acontecer. Ele falou assim, você pode fazer a melhor faculdade, mas aqui comigo. Eu falei, não, então eu vou ter que batalhar mais, né? Aí voltei e assim foi. Né? Ele fez a proposta, então, mesmo assim, você continuou com ele. Ela conhecia bem ele. E ela falava assim, filha, se teu pai não mudar, se ele não buscar ajuda, infelizmente ele vai morrer sozinho. Então, fazem 7 anos que ele faleceu sozinho. O corpo dele demorou 24 horas para ser encontrado, de tão sozinho que... Porque, infelizmente, não fui buscar ajuda, né? Foi escolhas, né? Eu falei, a dependência química tem momento que você não consegue mais escolher. Então, você tem que escolher antes que você tá viciado, né? Ela te escolhe. Ela acaba te escolhendo, né? E assim foi meu processo ali, né? De ir para Jesus. Daí, quando eu voltei, ela estava convertida, né? E minha mãe era intensa como eu. Já foi todo mundo para a igreja. Foi uma benção. Mas que bom, né? E foi assim, foi ali que as coisas foram sendo reconstruídas, né? Foram encaixando as coisas no lugar. Ainda passei por mais um processo até conseguir me libertar, né? De tudo, da minha história. E daí aquela ânsia de estudar. Nossa, eu sonhava. Eu sonhava de verdade, tanto fisicamente falando, quanto em sonhos. Aí falei, uma amiga da igreja deu uma oportunidade e falou, Landa, você, né, quer tanto? Vamos para Campinas comigo. O marido dela era músico. E eu fui toda empolgada, meu Deus, né? Vamos. Da minha mãe falou, capaz, nós vamos jejuar, nós vamos orar e Deus vai falar para onde nós vamos. Aí passou 2 meses, daí eu fui conversar com uma amiga, que era bem amiga dela, falou assim, você precisa abrir a mente da mãe, eu preciso. Eu vou manter ela, eu vou trabalhar, vai dar tudo certo, mas se eu ficar aqui, né, o que vai ser? Aí Deus revelou que era Curitiba. Eu sou péssima de geografia, não sabia onde ficava Curitiba. E daí foi onde Deus, né, enviou a gente pra cá. E dali 2 anos eu conheci meu esposo, né? Daí Quantos anos você tinha, mais ou menos? Certo? Quando eu vim pra cá, eu tinha 21 anos. 21 anos. E o que aconteceu? Quando nós tiramos a mãe de lá de Avaré... Avaré? Avaré. A família toda da parte do meu pai é de Avaré. Quando nós tiramos... Avaré é uma cidade muito gostosa, da Represa lá, né? Quando nós tiramos a minha mãe de lá, nós traçamos assim, ó, porque minha mãe sofreu muito, muito. Eu quero um dia ainda escrever um livro sobre a história de vida dela, assim, porque ela foi, eu falo que uma das maiores referências da minha vida, uma mulher de fé, uma mulher que deixou um grande legado. E eu e meu irmão, nós escrevemos assim, nós vamos lutar para fazer a mãe feliz. Nós viemos para Curitiba com essa... analisando tudo. A gente via aqueles ônibus enormes. Mamãe ia pegar só um ônibus, né? Enfim. E daí viemos, fomos dando continuidade na nossa vida. E daí veio eu falo que os propósitos do Senhor, que às vezes nós não temos resposta. Ela desenvolveu um câncer. Aí nisso eu já estava ali com o meu casamento marcado, né? E era um sonho, nossa, daí quando eu conheci o João, eu falei, vamos, né? Agora as coisas vão dar certo. Sonhos vão se realizar. Sonhos vão se realizar. Daí o Joel tinha uma resistência em gastar com o casamento. Ele queria viver, ele queria ser feliz, ele queria... Daí minha mãe falou assim, cara, meu Deus, já vai começar assim, TV? Porque ela era muito, né, comunicativa.
Você ama minha filha? Amo. Ué, por que você não ajuda ela a realizar o sonho da vida inteira dela? Ele falou assim, nossa, nunca tinha parado pra pensar nisso. Vamos embora. E nós começamos ali a organizar aquilo, daí ela ficou doente. Aí pensei assim, cara, será que vai dar ruim, né? Com o meu casamento marcado. Aí fomos conversar com o pastor falou, desmarque tudo. Não vai dar boa isso. Eu falei, nossa, homem de pouca fé, né? Aí fomos, o tempo foi passando ali e ela faleceu no mês do meu casamento. Olha só, hein? Foi bem impactante, assim. Só que meu casamento ajudou muito a ela. Eu levava tudo. Ia na loja, explicava. Falava assim, minha mãe tá no hospital. Deixa eu levar 2 sapatos porque ela vai me ajudar a escolher. Ela, então, assim, no tempo que ela precisava emocionalmente, assim, ajudou muito. Só que Deus foi revelando, né, todas as questões. E daí eu me desfiz de tudo, assim. Me desfiz do meu vestido de noiva. Tinha pago tudo, o terno, né? As flores, né? E aquilo, né? Ficou marcado, né? Eu perdi 2 coisas juntas, né? Mas daí Deus foi mostrando, né? A soberania dele, né? Ali, quando eu perdi minha mãe, Deus queria desenvolver a minha fé nele direto. A minha fé estava nela. E o meu mundo era ela. Eu vivia por ela. Aquela criança de 5 anos lá. Estava voltado completamente nela. Tanto é que, quando ela adoeceu, eu cheguei pro meu diretor, estava no momento mais, assim, profissionalmente falando, assim, eu cheguei para ele e falei, você me manda embora, que minha mãe precisa de mim no hospital. Ele falou assim, Luanda, eu vou te dar o tempo de férias que você precisar, mas eu não vou te mandar embora. Eu falei assim, eu não sei quanto tempo ela vai precisar ficar no hospital, só sei que ela precisa de mim. E ele falou assim, o tempo que você precisar. Uau. Eu cheguei pro meu noivo, né, e falei assim, olha, você me conheceu há pouquíssimo tempo. Então, se você me ama, você vai ter que esperar, porque eu vou estar com ela no hospital. E assim foi, né? Daí ele ia no horário do lanchinho, a gente ficava embaixo de uma árvore, uma sombra fresca ali. Que romântico. Nossa, aquele tempo gostoso. E nisso, daí Deus foi se revelando, né? Daí ela pediu na UTI, ela escreveu, ela estava entubada, com a tráqueo, ela escreveu casa no civil, filha. Fecha essa brecha. Aí eu fui pro civil sozinha, eu e ele. Aí eu lembrei assim, esse não era meu sonho, né? Mas vamos obedecer. E casamos, daí um mês nós enterramos ela. Antes dela sair, que ela teve alta e ela pediu pra mim, filha, tem um filho. A mãe não quer morrer, a mãe ficou com muito medo de morrer, né? Tem um filho, já tá casada, né? Eu falei, mãe, eu quero estudar, né? Não significa, dá tempo, né? Ela falou, não, tenho filho. E eu tava grávida, não sabia. Aí veio, né? Daí todo mundo falava assim, esse bebê veio pra tirar você do luto, né? Esse bebê veio pra tirar você do luto. E o bebê realmente, assim, ele trouxe aquela vida. Trouxe um conjunto de emoções. Eu falei assim, meu Deus, não tenho minha mãe e você mãe. Como que vai ser isso? Mas foi aquele tempo, assim, gostoso. E quando eu tava grávida de 6 meses, eu senti uma agulhada na minha coluna. E em menos de 10 minutos eu perdi meu filho. Uau. Aí foi aquela questão de filha e pai, né? E Deus foi cuidando de cada detalhe, eu me permiti sofrer, né? Essa foi a sua primeira gestação? Minha primeira gestação, que foi 5 meses depois que eu tinha perdido a minha mãe. Então foi aquele baque mesmo, eu me permiti realmente sofrer o luto dela, porque ninguém deixou eu sofrer o luto dela. Nem meu esposo na época, porque ele pensava assim, agora você tem um filho, eu queria chorar por ela. Na verdade, eu não tinha. E na minha mente, o meu luto foi tão intenso, porque eu não tinha perdido a minha mãe. Eu tinha perdido a minha filha, né? Então, daí ninguém me compreendia, né? Tanto é que eu vivi um luto intenso 15 anos. Meu porque Deus. eu precisava ser curada como filha de uma perca de uma mãe. E ninguém conseguia interpretar. Daí eu tava com aquela ligação, com aquele sofrimento. Né? Até onde Deus vai, né? Aquilo que a Aline falou ali. Você tem que observar as chaves que Deus está te dando. Né? Porque às vezes a chave está ali e você não dá atenção para ela. E Deus quer abrir uma porta de cura, né? De cuidado. E você às vezes está negando ali. E nisso que você está falando, às vezes eu penso que como é importante a gente ter as coisas não só resolvidas, né? Mas curadas. Curadas. Porque nem tudo que está resolvido está curado.
Porque você, por exemplo, você colocou uma coisa ali no passado, passou, ok, vamos adiante. Né? Um dia isso pode bater na sua porta. E se isso não tiver... bate. Exatamente. E se não for uma cicatriz e ainda for uma ferida ali tampada com gás, alguma coisa, vai doer de novo. Só que agora você é outra pessoa, agora você tem outra vida. Como é que você vai lidar com isso? Né? Então, é muito importante. Quantas de nós, às vezes, deixamos assim coisas resolvidas, mas não curadas? Não curadas. E isso, Aline, é tão... Eu falo que é tão louco falar sobre isso... Porque de todo esse processo, faz pouquíssimo tempo que eu entendi isso. Porque como eu fui uma pessoa muito forte, eu tive que ser forte para tudo, eu pensava assim, desses traumas enormes que eu passei de infância, eu pensava assim, eu liberei perdão, tá tudo certo. Entendeu? Tá lá no passado e tá tudo certo. Entende? E não é bem assim. Foi que nem a Aline falou, a ferida, ela precisa, às vezes, ser abertinha, e isso dói. E eu falo, às vezes, você não quer sofrer a dor, né? Você quer passar por cima dela, mas a dor faz parte do processo que vai ser curador. Né? Se não passar pela dor, não vai ter cura. Se não passar, não vai ter cura. E esse processo, vocês vão ficar até, talvez, espantados, faz pouquíssimo tempo. Onde eu tive que verbalizar tudo que eu passei na minha infância. Gente, doeu demais. Ter que falar, assim, quantas coisas seríssimas do abandono, você passar sozinha, né? Quantos traumas. E você ter que viver isso novamente para ser curado, para ser libertado daquilo. E isso, eu me converti, daí passei por todas essas questões de dor, fui ressignificando isso sozinha, né? Às vezes aqueles cursos meio que superficial, coloca no pé da cruz, tudo certo, tá ali já, entendeu? Mas não, eu aprendi muito isso. E que para você colocar no pé da cruz funciona, mas você precisa identificar o sentimento. Não adianta você, às vezes, falar assim, nossa, eu tô aqui, eu preciso disso. Não, você precisa identificar o que você vai colocar ali. Entendeu? Eu tinha muitas dores, só que eu não queria verbalizar isso. Então, foram muros que eu criei para mim mesma, aonde me converti. Aí eu passei por todas essas questões ali com a mãe, com o filho. Sempre assim, não, eu sou forte, tá tudo bem. Casei, onde eu tinha uma ira gigantesca, né? Com a personalidade forte que eu tenho, eu sou emotiva, mas também eu tenho até o tom de voz mais forte. E aquilo foi tomando conta de uma ira. E eu comecei a observar, cara, por que eu sou assim? Por que eu sou assim? Eu gritava de manhã à tarde, falava assim, hoje eu não vou mais. Mas os gritos eram como que eu posso expressar? Era surtos. Teve um momento na gravidez da minha filha que eu malhei minha cabeça como fala? Na porta ali, no batente da porta, assim. Daí meu esposo veio desesperado. Eu olhei pra ele e saí correndo. Esse dia a gente tava falando sobre isso. E eu, surtada, entrei dentro do ônibus, ele atrás de mim, olhando assim. Voltou o carro e ele atrás. Hoje eu penso assim, gente, que loucura isso. Por quê? Qual foi? Uma palavra que talvez me remeteu a coisa lá atrás que eu não sabia, daí gritava. Não estava resolvido. Que estava mal resolvido, que precisava ser encarado, né? E aí eu até brinco, né? Que nós passamos por 3 encontros de casais, eu não conheço quase ninguém, né? Que fala assim, que passou por 3 cursos de casais. O primeiro que nós íamos, eu ameaçava ele. E estava dentro da igreja, e estava tudo bem, estava tudo certo. Eu sempre gosto de citar. Que sentido, assim, a ameaça? Ameaça assim, por exemplo, a gente acabar discutindo, coisas que nem ele falava que eu era muito picunhenta, mimizenta. Eu era a mulher aquela rixosa mesmo, assim, qualquer coisa, né? Eu ia falar agora. Fica gotejando. Não. Aí, a hora que a gente chegava lá na frente da igreja, eu falava assim, se você compartilhar isso daí, quando chegar em casa, eu não falo, fico 1 semana sem falar. E eu ficava 1 semana sem falar. Meu Deus. Então, o que nós absorvi ali, sei lá até o que era isso. Hoje eu até peço para as meninas, gente, Tiago 1:22, seja praticante, não ouvinte, porque eu passei anos da minha vida sendo ouvinte, chegava em casa aquele transtorno. Eu falo que eu estou casada pela misericórdia do Senhor. Porque nossa, Deus é bom, mágico, né? A graça do Senhor na minha vida, e por ele ter uma personalidade também que é mais fácil de lidar. Né? Enfim. E até quando eu vivia com essa questão ali dos meus traumas, vários momentos vinha muitos relances, muitos pesados, sabe? Muitos pesados.
E daí um dia eu falei, né, para Deus, por que isso vem sempre à minha mente? Eu já fui buscar libertação, já liberei perdão para tudo isso. E por quê? Por quê? Aí eu fui participar do retiro de integração da minha igreja e lá eu fiz essa pergunta. E daí eu fui na frente e falei isso pra pessoa que estava ministrando. Eu falei assim, eu não entendo por quê. Daí ela falou assim, você sabe por quê? Porque você nunca abriu a tua história. A partir do momento. Daí eu falei assim, mas eu tenho vergonha, eu não queria ter vivido isso. Daí ela falou assim, pois é, a partir do momento que você abrir, que você comentar, vai ser curador. E eu estava casada com meu esposo, né? Foi recente agora. Cheguei em casa, nós ficamos da meia-noite até as 5 horas da manhã. Eu contei todo o meu passado pra ele. Ele não conhecia o teu Ele passado. não conhecia, porque eu me auto-julgava. E eu tinha... Você criou uma prisão tentando proteger. Proteger, e eu pensava assim, eu me condenava. Porque, que nem eu falei, a criança, ela se sente culpada dessas situações. Ela não sabe entender o que está acontecendo, né? Quando um adulto está ali, né, de uma certa forma... intensificando uma área que não pode, a criança não sabe entender, então ela se culpa, ela não sabe. E eu me senti ocupada. Enfim, gente, nossa, foi assim, tão curador aquilo. Eu falo que essa conversa, meia-noite às 5 da manhã, eu nunca vou esquecer na minha vida. E ele começou a verbalizar muitas coisas, amor, eu sabia que tinha muitas traumas. Você é psíquica com a nossa filha, entendeu? Você não deixa a nossa filha ficar sozinha com ninguém, então eu já entendia. Né, você tem muitas coisas que sinalizava tudo, mas eu nunca quis, eu sempre quis respeitar. E daí, nisso, foi aonde realmente, assim, eu fui curada de verdade. Hoje eu ainda tenho os petis normais, de vida normal, né, gente? Também, né, perfeito foi na cruz, né? Que é normal, né? Mas hoje eu não sacrifico a minha família. E eu sempre falo, como é sério isso? Porque às vezes você não quer olhar para aquilo e você sacrifica quem mais você ama. Né? Às vezes você tá na igreja e essa semana até dentro de um consultório foi falado sobre isso, que o mesmo pai que serve com amor, com dedicação, que é esperado na igreja, não é o mesmo pai que é esperado dentro de casa. Então, eu, infelizmente, fui essa. Eu até comentei, né? Eu comento lá no Experiência. Eu não sei quantas vezes, às vezes, meu esposo não teve vontade de voltar para casa, porque ele não sabia o que ele ia encontrar dentro de casa. Então, quanto é importante a gente olhar para nós, né? E pensar assim, vai doer, né? Mas a minha família merece. Eu mereço, minha família merece. Sim. E o melhor de tudo, né? Que nós servimos um Deus que é... Lô, nesse contexto aí da gritaria, da família toda, como que vocês se comportavam em casa? Assim, tipo, vocês sentavam à mesa, vocês tinham hábitos, hábitos que vocês praticam hoje, né? De estar na mesa, como que era isso? Então, Aline, na mesa nós sempre tínhamos o hábito de fazer as alimentações juntos, mas era, que nem eu falei, esse tumulto. Hoje eu entendo que a mesa ela é um lugar assim de conversas boas, né? De conexão. A nossa mesa, nessas épocas, lógico, tinha aquela conexão, mas era muito mais desconexões. E eu sempre amei receber, sempre amei pessoas. Então a gente tinha a gente chamava na época de GP, né? Que é grupo pequeno, em algumas igrejas é célula. E agora eu parei para analisar assim, quantas vezes eu preparava uma mesa legal para esperar as pessoas, eu cozinhava coisa boa para esperar as pessoas e para minha família não fazia. Então, por exemplo, para receber, a Sara falou assim, mas você está fazendo sobremesa? Eu não sou de fazer sobremesa. Então, para o outro eu fazia, para eles não. Para casa não. Então, e tudo isso, né, foi ressignificando. Hoje, eu falo assim, tudo primeiro é para eles. Eu gosto sempre, assim, lógico, eu recebo bem tudo, mas hoje isso mudou, né? Esses dias Inverteu até... a prioridade. Inverteu a prioridade. Esses dias até o Joel postou um videozinho lá, e esse vídeo mexeu bastante comigo. Assim, o Heitor, ele tinha uma ecolalia de imitar pastor. Então, ele pegava uma faquinha e ficava lá orando. É a coisa mais linda do mundo, 1 aninho e meio. E
fica lá no Google registrado, Deus Joel mandou. Daí tava assim, ele assim no canto da mesa, aqueles vários sacos de pão erguidos assim, sabe? Eu pensei assim, meu Deus, isso faz parte da minha vida. Aquele esfarelo do pão, assim, o saco aberto, assim, sabe? Jesus, não me lembro dessa fase. Onde que eu me lembro onde que eu tava nessa época, meu Deus. Então, mudou muitas coisas, né? Falando um pouquinho antes, eu nunca esqueço de uma parte do encontro de casais que nós fomos. Nesse dia, o Joel encheu sua paciência e falou assim, hoje todo mundo aqui vai saber quem você é. Só que ele não me avisou que a gente estava bem, entendeu? E ele começou a relatar ali o que ele passava. Gente, eu fiz assim, meu Deus. Ele é casado com uma bruxa. Essa mulher Inclusive, ela sou eu. Foi assim, ó. Então, como é bom, às vezes, né? E dessa questão da mesa também. Depois que eu entendi, né, o propósito da mesa, o porquê da mesa, biblicamente falando, o que significa mesa, a questão de conexão, que é o que eu muito falo, né? E também que não precisa ter uma taça linda que nem tem aqui. Lógico, que nem eu falo, a excelência, ela faz parte de tudo, com amor, mas não precisa disso. Essa conexão. Eu gosto muito da questão da intenção, né? Isso nós trabalhamos muito lá e o Heitor nos ensina muito sobre isso. Até... um exemplo, quando o Joel trabalha até mais tarde, eu amo fazer isso com eles, né? Eu faço um lanchinho com eles e preparo, eles preparam juntos, nós três ali juntos. Eu falei assim, mamãe vai dar um lanchinho porque nós vamos sentar na mesa. E daí o Joel disse, nossa, vocês não comeram? Não, a gente estava esperando você com tudo pronto, com um pratinho especial. Então, há diferença. Que legal. E hoje, às vezes, as pessoas sabem, hoje, né? Lógico, né? Eu falo, não é uma perfeição, mas... A gente acaba, né, é o que eu falo, que Deus coloca dentro de nós, nossa responsabilidade de transbordar isso. Temos, sim, que nem a Aline falou, né, as nossas falhas, tudo. Mas hoje quem vai sabe que nós vivemos isso e que tem algo esperando, né? Que nem hoje eu preparei, tinha uma reuniãozinha antes de vir pra cá. Aí até ela comentou, falou assim, nossa, parece que tá grudado isso aqui, né? Arrumadinho, né? Então, como mudou isso, né? Como mudou essa nossa visão. E como eu consegui teve tempo de eu ressignificar isso na vida dos meus filhos também. Legal. Porque eu falo, né, o que hoje traz uma criança para Cristo, no mundo que nós estamos vivendo, realmente, eu falo, a igreja ela é muito importante, a escola ela é muito importante, mas a vivência dentro de casa, ninguém rouba dela. Ninguém. Porque se ter um lar coerente, né, com tudo, com a palavra, com tudo que você vive, com tudo que você entrega, ele vai ter as crises que é normal, mas ele pensa, não, ali é meu lugar seguro, ali é o meu refúgio. Vai ter sustento, né? Para manter os elos, para manter Cristo na família. Porque acho que, como você falou assim, né? Que as crianças, elas absorvem aquilo que está ao seu redor. Vê, né? Como você, com a sua mãe, no lar, né? O seu filho, a sua filha, com certeza, eles também absorvem aquilo que você e seu esposo vivem. Sim. Né? E se a gente prioriza a família dentro de casa, esse tempo que a gente tem, né, de olhar no olho, de estar junto, de estar em comunhão, de buscar o Senhor juntos, né? A pastora Aline sempre fala, né, no momento de orar junto, até mesmo quando o Arthur às vezes não quer, mas essa insistência de ter esses momentos com Cristo e com a nossa família dentro de casa, eles absorvem isso também. Entende? Não tem como, né? A gente sabe que o mundo tá aí, apresenta muitas coisas, mas se nós temos em casa um lar, né, firmado em Cristo, em que a gente consegue viver esse dia a dia em família, em amor, em unidade, eu creio que o Senhor, ele nos ajuda para manter esse círculo ali fechadinho com os nossos filhos e que essas oportunidades que, por vezes, eles vão ter na escola, no trabalho, onde eles passarem, né, eles vão vencer, né, porque o que eles vivem e consomem e absorvem todos os dias dentro do nosso lar vai ser maior do que aquilo que eles vão vivenciar no mundo, né? Sim. E é uma responsabilidade tão grande. Sim, e aonde eu sempre falo lá em casa, que a importância que nós estamos vivendo de você provocar essa conexão. Porque se nós estamos vivendo numa era tão acelerada com tudo, esse dia eu estava observando, no trânsito,
a psicanálise me trouxe muito isso, né? Porque eu sou sanguínea, então, assim, né? Meu Deus, sanguínea para detalhes, né? Então... Ó, a gente tem que colocar um podcast sobre temperamento. Ai, Senhor. Aí eu Você comecei... também é, né? A mesa das sanguíneas, tão enrolado. Não, olha, os detalhes para sanguíneos da psicanálise me trouxe um pouco isso. Aí eu tava analisando, assim, no semáforo, no trânsito, no semáforo. Parou o semáforo, todo mundo vai lá. Observa. Aí, esses dias tinha um carro e um ônibus. Gente, até falei, um ortopedista ali ia ganhar dinheiro rios. Todo mundo, assim, no ônibus, assim, mas assim, ó, sabe, arcadinho, e ali ia o rapaz no semáforo parado. E eu fiquei pensando, falei assim, gente, as pessoas não conseguem ficar 3 minutos no semáforo olhando, que nem era antes. Porque antes a nossa mente não tinha esse estímulo tão rápido. E o que acontece hoje dentro de casa? Né? Cada um para um lado, e as pessoas acham que estar junto já é suficiente. Então, o quanto é importante. A mesa traz muito essa conexão, que nem em casa. Agora não precisa nem falar, mas celular e TV ligada no horário... na hora da refeição, não, porque é isso que você falou, é olho no olho, é você provocar isso, né? Sim. E eu até comento sempre isso lá no curso. Não adianta você perguntar assim, ai amor, como foi teu trabalho hoje? Você tem que saber, por exemplo, das vendas da Aline. Aline, quanto que você vendeu hoje? Se você perguntar como você fez fazendo, mais ou menos, quanto que você vendeu? Não, mas, sabe, é intencional. Você responde sim ou não, se eu Sim perguntar ou não. assim. Então, dessa questão que você Pergunta falou. direcionada, né? Aí eu falo que o tá tudo bem é o início, não o fim, gente. Eu sempre falo isso. Aí, esses dias, eu observando, o Heitor, ele tem muito assim, ele é literal em tudo. Então, as orações dele meu Deus, né? Que ele, obrigado, Senhor, pela comida, amém, né? Eu falei assim, cara, meu filho, ele não adora. Ele não adora. Ele já tem 7 anos. Como que eu vou desenvolver essa adoração nele, né? Pedir uma direção pro Senhor. Eu falo que você tem que ter esse olhar, separar, entendeu? É na conexão. Sim. Se você tá acelerado, que nem eu falei, tem 3 minutos ali, você não consegue perceber isso. Aí eu falei, já sei, né? Daí de manhã eu vou levar ele pra terapia e levo minha filha pra escola. Aí nós começamos a desenvolver isso. Daí no primeiro dia, na oração, eu falei, filho, você não pode só agradecer ao Papai do Céu pelo teu dia. Você tem que falar palavras de amor. Daí ele já, não sei, mãe, não sei. Eu falei, mamãe tá aqui para te ensinar. E eu ali dirigindo. Aí isso foi o primeiro dia ele resistente, segundo dia resistente, terceiro dia resistente, né? E a Sara, eu adoro, a Sara adora, né? Todo o processinho de oração. Aí agora, já no 5º dia, daí ele fala bem rápido. Ele fala assim, Senhor, obrigado por esse dia. Jesus te ama, amém. Mas já é o início. Já então, essa conexão traz isso, né? Essa percepção. O que precisa agregar, o que não, né? E hoje, que nem eu falei, nós estamos juntos. O estar junto não é importante, você tem que estar conectado, né? Estar junto, não só presente às vezes está junto, mas está ausente, né? Está apenas de corpo presente, né? Lois, que você, falando sobre essa questão, né, da dinâmica com o Heitor, com a Sara, no início você falou que ele é autista. Se você puder explicar pra gente como que aconteceu tudo isso, como que foi a sua descoberta, o diagnóstico, a gestação dele, né? Quanto tempo que é o podcast mesmo? Tem que perguntar Então, pastor, o que aconteceu? Nesse processo da perca do nosso primeiro filho, que nem eu comentei, né? Eu tive um surto ali, eles me internaram no hospital, no consultório, e o meu esposo teve que fazer o enterro do meu filho sozinho. Nossa. E foi muito traumático, né? Pra ele, assim, foi bem difícil passar por isso sozinho, né? Até hoje eu penso, se eu encontrasse com a psicóloga, eu falo assim, misericórdia, né, minha senhora? Mas tudo bem. E daí nós fizemos o tratamento depois para engravidar da minha filha. E a gravidez da Sara foi aos 39 semanas internada. Então, foi desde as 16 semanas ela quis nascer. Por essa disfunção que você já tinha. Sim, eu tenho incompetência cervical, que é o colo do útero curto. Né? Você descobriu depois que eu perdi meu filho por um erro médico. Sim. A médica que me operou, ela foi a que fez meu parto. E eu falava pra ela, estou sentindo dores. Ela falou assim, por causa da perca da tua mãe. Tudo era por causa do luto da mãe. E não assumiu, né, o que ela precisava, o que era dela. Né? E daí, na minha filha, eu mudei de médico, já conseguimos diagnosticar, fizemos a cerclagem, enfim. E foi aquela gravidez super traumática. Daí, quando minha filha nasceu, gordinha ali, meu marido falou assim, olha, glória a Deus pela vida dela, né?
vamos ficar com Aleluia. ela. Aleluia, tá tudo bem. Só que eu tinha, acho que por conta da perca do meu primeiro filho, eu sonhava, né? Ai, meu menino. E fomos ter uma conversa, ali, ele falou assim, não, né? Vai que a gente perde, né? Muita dor, enfim. Aí, um belo dia lá, Deus me enviou, meu filho, né? Eu falei, Jesus, né? E era na semana que ele ia fazer vasectomia. Eu falei assim, pensa assim, né? Deus surpresa escapou, né? demais, né? Aí, ao contrário da gestação da Sara, o Heitor, fiz a cirurgia, a cerclagem, e a gestação do Heitor foi muito tranquila. Só que com 28 semanas ele nasceu. Aí nós fomos encarar tudo que meu esposo temia, né? Encaramos uma UTI, ele passou assim por, nossa, um ciclo dificílimo, né? Na UTI. Ele teve tudo, teve parada respiratória grave, teve sepse, né? Toda a infecção no sangue, aquele tamanho pequenininho. Ficou 58 dias na ANEL. Tivemos alta dali 15 dias, né? Sofremos ali uma intervenção ali, ele teve uma reação alérgica gravíssima. E teve uma parada cardíaca, levamos ele morto para o hospital, morto, sem vida ali. E sobre esse meu testemunho eu sempre falo, né? Eu gosto de citar Filipenses 4:6, que fala, né? Não andeis ansiosos por coisas alguma. Porque eu gritava tanto. Eu falava assim pro Joel. Quando eu via que o semáforo tava vermelho, eu gritava assim, fora semáforo, né? E ele ali gelado, pretinho, roxinho, no meu colo. Eu falava assim, passa pelo portão, tudo assim. Eu só gritava, né? Nessa época eu não tava curada ainda. Oh, Senhor, né? Enfim, e daí o Espírito Santo falou assim pra mim, pare de gritar e clame. E daí eu pensei, nessa situação, eu não consigo fazer uma oração, né? Eu fiz uma oração muito profética. Eu peguei a boquinha dele e falei assim, Senhor, vem com o teu sopro de vida. Assoprei a boquinha dele e fomos. Na hora que nós chegamos na frente do hospital, ele fez assim. Que ele, né, puxou aquele fogo. Eu falei assim, Joel, ele tá vivo, só vai. Por causa eu não queria que ele pegasse aquele negócio, eu queria ir por mim. Eu acho que eu já passava naquela... Ai, Jesus. Enfim, ali foi uma luta. O Heitor foi um milagre enorme. Ele teve praticamente notícia de óbito. A médica veio e falou assim, infelizmente, né? O Heitor, ele entrou no quadro terrível, ele tá convulsionando muito grave, nós não conseguimos controlar as convulsões dele e tal, e eu preciso do teu marido. Então eu falei assim, olha, por que aconteceu? O Heitor veio através da oração da Sara. Quando eu engravidei do Heitor, a Sara tinha 8 anos, e ela orou pelo irmão. E o irmão veio, o que o irmão fez? Roubou a mamãe e o papai dela, porque a mamãe teve que ficar na UTI, o papai teve que trabalhar todo, que nem o louco, para sustentar tudo aquele transtorno, né? Porque é muito custo. E ela, né, ficou ali querendo o papai, querendo a mamãe, entendendo, né? Acho que ela pensou assim, por que eu fui fazer essa oração? Isso. E quando eu fui Gente, eu vou falar uma coisa. Ninguém merece mamãe de NEL e pra pediátrica. Eu falo assim, que eu acho que é um trauma enorme. Porque na NEL é tudo limpo. Na pediátrica, a enfermeira com o celular olhava assim, meu Deus, meu filho vai pegar bactéria. Não, olha, Jesus. E detalhe. Quando a minha mãe estava na UTI, foi uma das coisas que eu pedi pro Senhor. Senhor, me livre desse lugar. E quando eu fui pra UTI pediátrica, o que Deus me pediu? Entrega. E a médica veio e falou assim, Luanda, eu preciso do teu esposo aqui, porque eu acho que ela pensava que naqueles minutos meu filho ia falecer. Aí eu falei assim, doutora, vai dormir que eu preciso orar. Ela falou assim, você não tá entendendo. Eu falei, doutora, eu tô entendendo tudo. Né? Ela era roqueira, ela tinha, sabe aquelas marcas assim de bastante lápis preto no olho, aquele olho marcante, uma médica abençoada. Ela era muito boa, uma profissional muito boa. E ela falou assim, tá bom. Daí eu fui, me afastei assim, no hospital e olhei assim e falei assim, Deus, meu filho não podia pegar um resfriado que podia se tornar uma pneumonia, né? 2 meses naquela UTI, tendo reuniões sobre isso. Aí Deus falou assim pra mim, eu nunca vou esquecer aquela voz. Filha,
Aí eu falei assim, Deus, meu filho não podia ter uma gripe e tá com meningite, né? Porque, na verdade, depois que eu fui entender, eles falaram ali para poder entender, mas ele teve uma encefalite gravíssima, que é do lado da meninge. Então, o normal da infecção, o normal que já era sério, era 97, era 7. O Heitor tava com 98. O sério era 7, imagina 98. Meu Deus. Aí eu falei isso pro Senhor, eu falei, Deus, meu filho não podia ter uma gripe, ele tá com meningite. Aí eu escutei aquele hospital silencioso, né? Aquele corredor enorme. Eu escutei uma voz em alto e bom som. Filha, pra mim não há diferença. Nossa, ali meu coração entrou em júbilo. Eu falei assim, ele vai sobreviver, né? Ele vai. Isso era 3h10 da manhã. Às 5h10, uma amiga me ligou. Lô, você já entregou o Heitor? Eu falei, lógico. Capaz, né? Eu entreguei desde que eu Desde que eu nasci. Aí a médica pediu pra mim entrar e eu acho que ela queria que eu despedisse dele, sabe? Ele tava enorme, ele era um bebezinho desse tamanho, ele tava enorme, cheio de aparelhos todo. Aí nessa madrugada tinha morrido 2 crianças, inclusive uma tinha dividido a UTI NEL comigo. Olha o que o inimigo queria, né? Trazer tudo, os medos, a insegurança, a ansiedade. Aí eu fui e me despedi dele, assim, me despedi em termos, né? Entregando tudo. Fui falando tudo. Eu falei, filho, mamãe não conseguiu te amamentar como ela desejou, mas eu tive o menino, né? A mamãe não conseguiu te pegar no colo como ela desejou, mas eu tive o Heitor, o meu guerreiro. E fui ali e falei assim, Deus, eu entrego, obrigado por tudo que eu vivi com ele, tudo. E ali Deus fez o grande milagre. Né? Eu tenho 2 exames do Heitor. Os médicos falam, aonde eu for, os médicos, olha como eu falo assim, que é Deus que faz isso, que os médicos falam, Luanda, guarda, porque você tem. E aí você fala, fez muitas lesões cerebrais. Então, nos estudos, acham que pode ter sido isso que causou autismo, porque ele desenvolveu muitas lesões, onde ele não ia andar, onde ele não ia falar e ele não ia enxergar, porque as lesões frontais foram muito graves. Ele ficou 48 horas convulsionando em nível hard, sem parar. Todas as medicações, eles não conseguiam. Aí ele saiu do hospital com esse laudo, enfim. E Deus foi tão maravilhoso que eu fui para uma clínica para fazer fisioterapia, porque ele não ficar atônico, que fala, para poder desenvolver, para os ossos não atrofiar. Porque eles achavam que ele ia ficar numa cadeira de roda. E ali, eu conheci um terapeuta, e o terapeuta falou para mim, ele já tinha 9 meses, ele era molinho, assim. Aí o terapeuta falou, Luanda, presta atenção no Heitor, porque tem algo nele que me chama atenção. Ele fica, quando eu apoio o bracinho dele, ele só fica na pontinha do pé. E quando eu coloco umas ventosas no espelho, ele grita desesperadamente. Eu falei, ué, mas o que você quer dizer com isso? Pensei, né? Vai ver que meu filho tem medo desse troço. Eu falei, quer saber o que tem nessa ventosa, né? E nisso ele saiu, ele falou isso pra mim, porque ele ia sair da clínica. Né? Eu comecei a pesquisar sobre autismo. Aí foi uma luta enorme. Porque ninguém acreditava. Porque todo mundo pegava nas lesões, todo mundo ia para prematuridade, e o desenvolvimento dele era porque ele era esse prematuro extremo, ou porque ele, além de ser prematuro extremo, teve muitas lesões, enfim. Aí, com 2 anos, ele só brincava com pandeirinho, assim, não desenvolvia nada. Aí eu pedi para Deus, falei assim, ou eu mudo de neurologista, ou essa mulher acredita em mim. Daí foi muito engraçado que no estacionamento eu falei assim, Senhor, o senhor pode fazer ela ver. Então, se hoje o senhor não fazer ela enxergar, então o senhor me prepara outra. Porque meu filho precisa de cuidado, meu filho precisa de ajuda. Né? Aí, gente, foi muito engraçado que chegamos no consultório e tinha um lixão enorme, assim. E daí ele ficou ali o tempo todo girando aquela tampa, assim. Ela olhou assim, e ela parou, ficou um tempão. E ele ali. Ela ficou uns 20 minutos olhando ele ali, girando. Ela falou, Lô, vamos fazer uns testes. Eu falei, Glória. Eu falei, doutora, acabei de fazer uma oração ali. Ela falou assim, Lô, você é muito engraçada. Eu falei, eu sou engraçada? Não, eu sou sincera. Aí fomos dali, a gente descobriu, né, todo o diagnóstico, tudo. E eu falo para as mães, né, eu falo assim, mães, tem essa dificuldade de aceitação, mas olhem que ajuda, porque meu filho hoje ele tem 7 anos, quem não convive com ele vê assim, ele não falava, ele tinha só ecolalia, ele tinha muita estereotipia, pelo autismo talvez ele não ia ler, porque tem muitos autistas leves que têm essa dificuldade, e com estímulo assim desenvolveu super bem daí em casa, né? Ele é mais fechado, ele é mais... ele não é muito de contato, né? Ele é mais quieto, e minha filha sofreu muito com isso.
porque ela queria ter esse relacionamento, né? Ele é direto, às vezes as pessoas até encaram ele como mal educado. Ele é muito engraçado, tipo assim, quem não... E o que acontece? Daí eu percebi na mesa que eu precisava ajudar eles a se conectarem. Então, eu fui buscando, desenvolvendo técnicas, assim, para ajudar ele a se preocupar com a irmã dele. Ele querer conhecer a irmã dele. Então, eu desenvolvi várias coisas, assim, no dia a dia, por exemplo. Filho, ajuda a mamãe a fazer um franguinho tal. A minha filha ama frango. Fazer um frango grelhado para tua irmã. Daí, ela deixava ele temperado. Aí, eu falava assim, a irmã vai gostar. Aí, colocava na mesa. Filho, por que nós fizemos o frango para a irmã? Porque a irmã gosta. Aí, na outra semana, eu falava, filha, você sabe por que a mamãe fez batata frita hoje? Ela, mamãe, porque o Heitor gosta, porque ela não gosta de fritura. Então, eu comecei a fazer isso, a trazer, né? E minha filha ama inglês, daí ele vê ela, né? Daí também, filho, pergunta tal coisa em inglês pra irmã. Daí ele brinca, né? Ele desenvolveu uma cola ali que fala, acertou. Daí tudo ele fala, acertou. E assim, foi criando essa conexão, né? E muitos falam, né? Porque é autista isso. Eu falo assim, gente, cada um tem uma história, né? O que as pessoas fazem? Vão pro Google, vão lá, fica nessa comparação e se limita. Se eu fosse limitar tanto aos traumas do Heitor e ao autismo, nós não viríamos grandes coisas hoje. Uma das coisas que falaram que ele jamais ia andar de bicicleta por conta da questão de equilíbrio. Ele ama, e isso é muito legal, que eu gosto de trazer, até quando na UTI NEL, eu chorava muito, assim. Nossa, eu chegava lá, via ele com aquele bando de agulha, assim, que ele me doía na hora de ir embora, eu não queria deixar ele ali. E do meu esposo, ele era firme. Chegava assim, aguentava. Fechava a porta da UTI, ele desabava, chorava, mas lá ele era firme. Aí um dia o meu esposo, ele estava muito mal. Esse dia meu esposo profetizou, falou assim, pegou na mãozinha dele e falou assim, filho, a mamãe e a Sara amamos andar de bicicleta. Quando você sair daqui, você vai ser um menino muito forte e você vai andar de bicicleta. Então, mal meu esposo sabia que ele estava profetizando na questão do autismo. E hoje nós 4 amamos bicicleta, andamos, né? Amamos, ele ama. Então, assim, a gente não pode limitar, né? E para casa o autismo, porque daqui que as pessoas pensam. O autista não interage. Então, ele vai comer quietinho ali, né? Ficar ali. Não, você tem que trabalhar isso. E nessa questão, assim, você falando, de qualquer forma, como você já tinha passado muito, tudo isso com o Heitor, na UTI e tudo, quando veio esse diagnóstico? Porque muitas mães e pais que percebem esse diagnóstico, muitas vezes passam por aquele momento da negação, o que as pessoas vão pensar de mim, isso não é o que eu sonhava, Deus errou comigo. Como que foi esse processo, assim, de você e o Joel, e a Sara também, quando receberam o diagnóstico, o que vocês fizeram? Então, pastora, em relação à nossa história, eu olhava assim, né? Esse era o meu olhar. O meu esposo já foi mais difícil para ele. Porque o meu esposo pensou assim, nossa, acabamos de vencer um baque, né? Fomos pro próximo. Daí, quando nós pegamos o diagnóstico, dentro do consultório, a psicóloga falou bem assim para mim. Vocês vão para casa, enterrem teu filho perfeito e assumam o teu filho autista. E aquilo para ele, assim, foi nossa, né? Só que para mim, o Heitor era perfeito igual. Eu não tive, eu só pensava assim, eu preciso ajudar ele, eu preciso olhar para ele. Né? E a Sara, como era criança, ela pensava assim a mesma coisa, né? Ela não via nada de diferente nele. E eu, da questão da negação, eu não tive esse processo, porque como eu tinha passado, pensava assim, nossa, vencemos tantas coisas, né? Só dele estar bem, né? Só dele ter avançado tanto, vamos trabalhar sobre menor isso. dos problemas, Eu só pensava assim, o que eu posso fazer para ajudar ele? Para ajudar no desenvolvimento dele, para ajudar isso nele. E como meu esposo, ele foi percebendo essa dificuldade dele e eu fui auxiliando nessa parte, entendeu? Não sofra com isso, vamos buscar isso, uma ajuda psicológica. Porque o que acontece? No diagnóstico, a pessoa só pensa na estimulação, no cuidado psicológico com o filho. E os pais também precisam. Sim. Era isso que eu ia falar mesmo, sobre os pais, porque realmente, hoje a gente tem muita informação, hoje todo mundo, como eu falei, tudo tem nome, né? Eu vejo até assim que alguns diagnósticos estão até meio que cravados, é autismo. Demorou para falar, é autismo. Demorou para desenvolver algo, é autismo. Então, lógico, né? Tem toda a questão
eu acho que a análise do diagnóstico é algo muito complexo, né? Sim. Mas justamente isso, assim, os pais muitas vezes ficam perdidos ali, para onde a gente vai agora? O que a gente faz agora? Eu tenho um filho autista, não sei nem para onde ir, é psicólogo, é terapeuta, é neuro, o que eu faço agora? Né? E os pais ficam tão envolvidos naquela demanda de ter a atenção da criança, de conseguir desenvolver essa criança, que eu acho que às vezes acabam se retraindo, né? E é difícil, né? Nós em casa estamos passando pelo seu início de processo aí, vamos dizer assim, né? Eu faço acompanhamento com o Thomas desde os 2 anos, porque ele falava muito pouco, pouquíssimas palavras. Quando veio a pandemia, aí ele parou de falar de vez. Né? O que ele falava, ele parou. E aí, com 2 anos, eu falei pro meu esposo, falei assim, não, a gente vai começar a fono, alguma coisa não está certa. Ele, não, é normal, é a pandemia. Fomos pra fono. Aí, a primeira fono com que ele passou, não, é da pandemia, estão atendendo muitos casos assim, beleza, ok, vamos começar com acompanhamento. Mas, pra mim, não era, tinha algo mais. E aí, assim, às vezes a gente, como mãe, a gente tem que comprar uma briga, né? Você falou na hora, eu pensei, falei assim, nossa, meu Deus, a gente tem que insistir. Porque foi mais ou menos uma luta assim. Eu falava pra ela, olha, eu acho que não é só isso. Eu já conhecia famílias com autistas, sabia um pouco. Falei assim, olha, eu tenho uma suspeita. Não, não é isso, mãe. Não faz sentido, porque ele não tem isso, não tem isso, não tem isso. Então, não deve ser autismo, deve ser o atraso mesmo e tal, e foi. E naquela insistência, aí meu marido, muito resistente, e ele, assim, ele sempre se denominou e ainda se denomina TDAH, né? Mas, no fundo, ele tinha, assim, tem até hoje ainda, muito receio de que o filho viva aquilo que ele viveu na infância, né? Então, de olhar com um olhar diferente, os amigos, porque brinca de uma forma diferente, porque tudo, para eles, né, tem uma forma diferente de acontecer, né? Então, assim, ele tinha muito esse receio. E aí, acabamos nos mudando de São Paulo para Curitiba, começamos com uma nova médica que também no início não acreditava, mas aí eu já tinha quase certeza que era, porque a gente vai vendo outros sinais, né? E eu fui mais ou menos na mesma linha que você. Senhor, nos direcione, a Aline acompanhando esse processo, e a Aline me ajude nisso. Porque, assim, pra mim não importava o que era. É isso que eu penso. Não importa. Eu só quero saber o que é, pra eu saber como eu lido. Então, Senhor, é autismo? É TDAH? É só atraso de desenvolvimento? Nos mostre, porque eu quero saber como eu ajudo meu filho, né? E aí veio, né, o primeiro laudo e a gente tá aí avançando pra essa confirmação de laudo, né? E hoje meu marido já tá mais tranquilo, assim, mas primeiro é aquele susto. E ele fala, aí quando a médica falou assim, nossa, se vocês tiverem outro filho, é o primeiro que vocês têm já tem essa tendência, essa possibilidade de ser autista, o próximo com certeza vai ser, né? Ah, pronto, aí já... Né? Então, como a gente... por vezes absorve tudo isso e é a primeira... ai, não quero que ele passe pelo que eu passei. Entende? Você vê como algumas coisas... Gente, como que pode... a linha do tempo da nossa vida, ela é constante. E é justamente o que a gente falou no começo. As curas... Não tô falando que é o caso do Felipe. Mas as curas que nós não tivemos, os traumas que passamos, eles continuam latentes no nosso coração. E quando existe uma situação em que isso vem pra fora, a gente sempre vai remeter àquilo. Né? Então, hoje sim, graças a Deus, né? Já estamos mais, né, tranquilos, lidando com as coisas, até pro Felipe, né? Hoje tá muito mais fácil. As terapias têm ajudado muito, né? Ajudam muito nesse sentido. Eu não imaginava que realmente era tão eficaz, mas é. E tem ajudado e tem sido uma bênção, assim, né? E trazer agora essa questão até da mesa tem nos ajudado muito, porque no início ele não ficava muito tempo, né? O tempo era bem limitado, o tempo de concentração dele ali. Mas com a prática, com a disciplina, vai melhorando. Ainda não estamos no ideal, mas vamos que vamos. O Heitor também não sentava à mesa. Ele tinha uma dificuldade enorme de ficar sentado. E daí nós começamos a trabalhar isso, a impor ali, 5 minutos. Sim. Né? Por lanchinho pequeno, 5 minutos. Ele não conseguia comer sozinho. Então, era muitas situações assim, que nós fomos trabalhando. E hoje ele faz, ele senta o tempo fora. Hoje ele conversa, ele desenvolve a conversa. Aí eu sempre falo, quando eu faço uma pergunta, isso é muito legal, assim.
ouve com atenção. Traz isso. É que eu gosto muito de falar, essa provocação, né? Daí trazer isso. Eu pergunto, a Sara pergunta, e ele se sente assim, ele se sente importante à mesa. Que Como legal. eu dei esses dias até minha filha brincando, falou assim: Heitor, fica quieto. Aí eu chamei ela para conversar, falei: filha, não fale essa palavra, a mamãe lutou tanto pro teu irmão falar. Né, tanto. Então, são coisas que a gente vai, né, trabalhando, verdade. desenvolvendo ali. Sim. Muito legal. E esse assunto é um assunto... agora, você comentou que você está se formando agora, né? Em psicanalista. Antigamente... Ousada, né? Ousada ela. Eu sempre tive o sonho de ser psicóloga, né? Então, eu tive um sonho no terceirão ali que a gente vai começar obrigatoriamente pela sociedade escolher uma profissão de escolhido psicologia. Acabei não fazendo, porque contas ali eu não tinha acho que não tinha maturidade espiritual para aguentar o baque que é uma psicologia, né? Tudo que viria ali, eu acho que eu não tinha... Eu, naquele momento, percebi que eu não tinha esse controle espiritual, assim. E eu acho que eu não quis arriscar, né? E hoje, a psicanálise é um módulo que agora é permitido, né? Além da psicologia. Você entrou na psicanálise em relação a tudo que aconteceu com o Heitor ou não tem nada a ver? Foi uma coisa que você sempre quis? Na verdade, assim... eu sempre amei pessoas, né? Sempre amei a parte da emoção, tudo. E eu me peguei na igreja, né? Vindo por esse lado, aconselhando, conversando, ministrando casais, tudo conversando com as mulheres, tudo. E com experiência eu desenvolvi isso. Eu falei assim, nossa, tá ali com aquelas mulheres, né? Vamos pesquisar mais sobre isso, né? E eu, como eu falei, nunca consegui estudar, nunca deu certo. Cada vez que eu ia lá, eu falava, vou fazer tal coisa, não dava certo. E daí fui para esse lado da emoção, linkei. E como eu não precisava, né? É um curso rápido, esse curso que eu fiz em 2 anos, me apaixonei. Falei, cara, nasci para isso, né? Assim, maravilhoso. Esse é o da Ângela Cirino. Do Instituto Fazendo a Diferença. Eu super indico, elas são muitas aulas práticas ali, eu participei praticamente 62 consultórios ao vivo, assim, muita coisa legal, prática, legal. muito legal, aprendi muito. Agora eu tô na fase da loucura, né? Na fase dos estágios ali. E o Instituto, o que eu falo que é maravilhoso, ele linka a ciência com a fé. Então, assim, tem liberdade de você identificar algo e falar de Jesus ali, né? Então, é maravilhoso isso, né? Você ter essa liberdade, né? De poder... Se a pessoa te der essa liberdade, você conseguir. Então, foi assim que eu fui. Foi uma coisa... As minhas amigas falam que a LS, ela trouxe uma porta, né? A LS é o nome que nós colocamos ali para as roupas de mesa, que é a Luanda e Sara, que foi através da Sara. Eu pensei que era por causa do Sharon. Não, por conta da depressão da Sara, né? Que legal! Que veio, né? Daí... E com a LS foi se desenvolvendo isso, né? Eu comecei a olhar para mim, Luanda, do que você gosta? Qual que é o teu propósito? Eu nunca tinha parado para analisar essas perguntas difíceis mesmo, assim, né? O porquê, qual que é a tua área? Tanto é que eu sempre fui apaixonada por café e nunca investi em café. Olha, né? Por exemplo, eu queria uma garrafa boa, um pó de café bom, né? Uma maquininha de fazer café, não precisa ser da boa, mas, né? E eu falo assim, quantas coisas eu fui absorvendo através, né? De eu me reconhecer, de me autoconhecer. Por isso que eu fui pra psicanálise. Então, assim, eu brinco, né? Eu saio do consultório e falo assim, cara, eu nasci pra isso, né? Que delícia viver isso. E, assim, eu sempre fui de muita entrega, eu sempre amei me doar. E dentro do consultório, você faz isso, você ajuda as pessoas ali. Então, uma coisa foi linkando a outra, né? Assim, tudo no seu tempo, né? Eu falo que Deus fez estações por isso, né? Você passar por cada uma, né? Respeitando o tempo de cada uma, né? Voltando ali no início, que a gente falou, né, da experiência do lar e tal, a gente recentemente teve a imersão, né, da experiência do lar. Para mim foi algo incrível. Eu não participei da programação inteira, né? Porque nós tivemos uma programação com a escolinha do Arthur. Mas só o tempo que eu fiquei lá deu para dar uma boa desidratada. Mas foi muito especial, né? Queria que você explicasse um pouquinho o que é a imersão da experiência do lar. Então, a imersão, ela nasceu assim no coração do Senhor, né? Por conta que eu observei a necessidade das pessoas que não conseguem estar as 12 semanas no curso ali, de pegar uma forma, né, imersa mesmo ali, uma forma intensificada. E daí Deus pediu isso para mim no primeiro momento. Eu falei assim,
meu pai, né? Não consigo. Como assim, né? Eu falei, tem tantas pessoas, né? Que são... que tem nome. Eu pensei um monte de coisa. Enfim. E Deus preparou tudo ali e foi, assim, realmente maravilhoso, assim, foi um dia incrível, né? Aí eu tinha as pessoas certas, eu tinha já a lista de convidados, né? E Deus falou pra mim, nenhuma dessas aí eu vou convidar quem eu quero, né? Sai do controle geral da situação. E Deus foi ali, né? Abrindo portas, tudo, né? Através até da pastora, Deus abriu um lugar maravilhoso. E foi vindo gente, Deus foi enviando, né? Daí foi bem dividido. Foi uma parte de manutenção, que foi das turmas, né? Que a pessoa recebeu de outras, né? De outras bocas, vamos dizer assim. E a outra parte foi das pessoas que não conheciam e que ali entenderam um pouco da experiência do lar, né? Que na imersão nós aplicamos praticamente o experiência do lar resumido. Nós pegamos os princípios principais, né? Os princípios, assim, que eu considero que é algo que a gente não pode deixar passar. E fizemos ali, né? Deu das 8 da manhã até as 8 da noite. Ali, uma forma bem... uma imersão. Bem imersão. E a gente estava super preocupada. Nossa, uma mulher no sábado, né? Abrir mão de um sábado para estar ali. E foi algo maravilhoso, né? Foi super dinâmico, é um investimento, passou rápido. Né? Foi um investimento. Foi muito, assim, foi sensacional mesmo. Entendi até o propósito do Senhor, do que Ele queria para aquele dia, né? Foi algo, assim, que eu falo, né? Que Ele fez infinitamente mais do que nós imaginamos. E é esse projeto. Na verdade, o Imersão, ele é mais para uma manutenção ali do que nós aprendemos nessas 12 semanas. E para quem não consegue parar e estar nessas 12 semanas. A imersão, ela já existe para aqueles que fazem curso, ou foi algo que você entendeu e criou? Não, na verdade a imersão já existe, faz parte tem algumas pessoas do Experiência do Lar aqui no Brasil que trabalham só com imersão. Então elas trabalham assim 48 horas, 2 dias e aplicam o curso numa imersão. Nos Estados Unidos a Debbie fazia também, que era uma imersão de 4 dias. E Deus pediu para mim de uma forma assim bem clara, que era para fazer de uma forma assim, para trazer as pessoas que não conseguiam. E aqui em Curitiba, conforme eu fui pesquisando, eu não tinha visto nada parecido. E realmente, assim, até hoje tem as formaturas grandes, né, de outros projetos, tudo, mas um dia ali feito com experiência do lar, realmente não tinha em Curitiba, mas a nível Brasil tem, sim, é bem... Até ele tem uma mentora que eu acompanho ela, faz na Espanha, né, faz em Portugal, é bem conhecido a imersão dentro da experiência do lar, nesse formato, né? Para quem não consegue estar parado, parar ali nas quartas-feiras à tarde, que é a data que eu faço, vai e intensifica tudo no final de semana. Nessa questão, assim, da experiência e da imersão. Vou contar um testemunho breve aqui. Pra mim, o que aconteceu? Eu fiz a terceira turma, você já tá na 7ª, né? Eu vou tocar a lista de espera pra 7ª. Então, eu fiz a terceira em novembro. Olha como tá dando rápido. Não faz nem um ano e ela já tá indo pra 7ª. E você tá fazendo 12 semanas ainda? São 12 semanas, então é uma grudada na outra, né? Você tá, então, com turmas simultâneas. Então, na verdade, nós estamos com um projeto, Aline. Já estamos levantando mentoras ali e também com projeto online. Nós percebemos, assim, quanto essa demanda aumentou, até depois da imersão, assim. E a do presencial, nós entramos na 5ª e estamos com lista de espera para 6ª e para 7ª, né? Daí tô pedindo pro senhor aí para levantar mentoras, então, pra gente fazer um projeto, assim, ali em Pinhais, tá lotado, porque, assim, em casa... Eu faço ali no máximo 8 meninas para ter esse tempo do compartilhar, para ter esse tempo gostoso. Eu falo que eu sempre trabalho dessa forma, que o efeito dominó, ele é maravilhoso, né? E nós estamos com a lista de espera para a 7ª turma formada e estamos com um projeto para fazer um online, que nós vimos essa demanda, né? Essa necessidade ali do online. Eu ia falar o testemunho, né? Acabei não falando. E aí, estava programada a imersão, já tinha pago, já estava tudo certo, né? E aí, naquela semana, foi uma semana muito difícil para nós. O Dani ficou doente, ele foi diagnosticado como influenza, estava tomando remédio errado. Na verdade, já estava desenvolvendo uma sinusite, já estava um caso bem pesado, assim. Não melhorava, só progredia aquilo. E aí, na sexta-feira, o Arthur começou a sangrar o nariz. Eu falei, nossa, né?
pode ser... Ele já tava com um quadro de gripe, né? Eu falei, pode ser por isso. E não passava, só que não escorria sangue. Ficava sempre ali o sangue no nariz, né? Eu falei, vou correr no otorrino. Fui ali no otorrino de Curitiba, cheguei lá e descobri uma otite. Na sexta-feira que antecedia o experiência. Aí eu saí dali, já era 10 horas, mandei mensagem pra Lô, falei, Lô, não vou poder ir, infelizmente. O Arthur não tá bem, o Dani não tá bem, eu preciso dar um apoio pra eles. E beleza. Ela, Aline, olha, que pena, porque eu queria muito que você tivesse e tal, mas eu ainda creio que o senhor pode fazer algo. Falei, amém, eu também creio, né? Vamos dormir. A gente começava bem cedo, começava às 8h30, né, Lô? 8 horas, 8h30. Então, eu teria que estar pronta pelo menos 8 horas. Aí, 7h30 acordamos, foi uma boa noite, graças a Deus. Aí, 7 e pouquinho, o Dani foi lá no quarto, amor, você quer ir? Eu falei, eu quero, né? Não sei como que vocês estão, né? O Arthur dormiu bem e tal, você também. Ele, não, pode ir, qualquer coisa eu te ligo. Mas eu tomei um banho rapidão. Tô pronta, né? Fui programando o que ela tinha mandado da programação. Eu falei assim, eu vou chegar depois do café, eu tenho certeza. Cheguei lá, aí o Joel tava de recepcionista, né? Ele, que bom todo que mundo você trabalha. veio, então. E aí, beleza, entrei ali, cheguei na hora que eu queria mesmo, terminando o café, foi muito bom. E aí, quando a gente ia entrando, assim, tinha um corredor das meninas que estavam trabalhando. E elas iam dando as boas-vindas e tal, né? Tinha umas 12 meninas ali, mais ou menos. E aí eu fui entrando e todo mundo que me abraçava falava, que bom que você tá aqui, que bom que ele melhorou. E eu comecei a falar que eu vi um discurso que eu nunca tinha visto aquelas pessoas na minha vida, uma ou outra que eu conhecia de seguidora dela, tal, algumas que participaram ali do meu curso, palestrando. E eu percebi que mais gente sabia da minha história ali, né? E aí uma delas falou assim, que bom que você veio, a gente pegou o teu crachá, mas a gente orou tanto. Eu não sei se eu estava muito sensível pelo que tinha acontecido a semana toda, mas eu chorei tanto. E aí então, eu continuei a fila abraçando e chorando, porque eu estava com vergonha. Eu falei, gente do céu, eu acabei de chegar, as pessoas vão achar que eu sou uma atribulada aqui, que eu tô precisando de oração. E assim, porque eu me senti muito amada pelo Senhor, né? Lógico. Mas por aquelas mulheres falaram assim, não, a gente orou pelo Arthur, a gente orou pelo Daniel, ela sabia o nome dele, sabia o meu nome. Falei, gente do céu. Eu falei, o que a Luana passou? Gente, é uma pessoa que precisa de oração aqui. E realmente o Senhor nos ouviu, eu não pude como ficar, né? Eu fui embora no almoço ali, mas só o tempo que eu fiquei ali, o tanto que eu fui ministrada, eu acho que essa questão de me sentir amada foi muito importante para mim. E a gente que está no Ministério Pastoral, em qualquer programação, a gente sempre está fazendo alguma coisa. Sempre. A gente está preocupada, principalmente no contexto de uma igreja pequena, a gente está preocupada se tem data show, se está dando microfonia, se estão recebendo oração, se tem criança se batendo, brigando, sei lá o que estão fazendo. E naquele momento eu fui tão ministrada, foi tão especial, né? Então eu acredito que sim, e tinha umas 50 mulheres, mais ou menos? 62 no 62. total. Uau. Né? Então, a primeira imersão num sábado. Né? As mulheres que estavam ali, todas elas tinham passado pelas turmas ou não? Não. Que tinha passado pelas turmas, deu 25, acho, 26. E que nem eu falei, Deus fez um pedido para mim, que não era para me levar na rede social. E no primeiro momento eu falei assim, Senhor, como que eu vou fazer, né? Mas enfim, foi assim, eu sofri uma pressãozinha ali, normal, né, Lô? Mas aí... E sobre o valor, como que vai ser, né? Mas voltamos, né? Vamos depender. E no fim, daí depois Deus ministrou muito no meu coração que Ele queria que fosse muito intencional. Então, Ele queria que a pastora Aline ligasse para a Gi e explicasse o que era a imersão. Que eu ligasse para a Aline e explicasse o que era a imersão. E assim foi. Aquelas 62 mulheres que estavam ali, elas receberam um áudio ou uma ligação. E eu acho que dali... umas 20 e poucos eu nunca tinha visto na vida. Foi algo muito impactante, né? E foi algo, assim, muito especial mesmo. E Deus ministrou muito, assim, porque no momento que... Fazia um ano que Deus tinha me pedido isso, mas eu não tive coragem de encarar isso. Aí, um dia no banheiro, eu tava tomando um banho e Deus falou assim pra mim, tá... Uma coisa que eu tenho que falar aqui, gente, o banho da mulher crente precisa ser respeitado. Jesus, porque vocês não têm noção o que acontece lá naquele chuveiro. Verdade. Há um mistério. Há um mistério. O banho da mulher crente. Se for mãe, então, nossa, respeita, pelo amor de Deus. Por favor, o banho da mãe. E ali Deus me pediu, eu falei assim, Deus, tá um absurdo os lugares, não tem condições. Daí ali eu fiquei perguntando, quem sou eu, né, pra ir pra um lugar desse, né, tal. Aí ele falou assim, para com desculpa. O lugar você já tem.
entendeu? Vai, larga de ser covarde, vai, né? E ali foi seguindo. Depois que ele me deu essa palavra, vai, o lugar já tenho. Aí, menos de uma semana, a Aline comentou de um lugar especial que ela tinha ali. Fizemos uma conexão maravilhosa com o dono do lugar. E foi assim, Lá? nosso lugar. É o nosso lugar. É o nosso lugar de Nossa, coração. só o lugar já ministrava ali, né? Então Lá é foi maravilhoso, muito muito especial. bom. Nossa. Uhum. E foi isso. Que bom. Que legal. Bom, a gente tem assunto pra 3 podcasts, né? Eu só Meu tá Deus do explodindo céu. aqui nos meus cabos desencapados aqui. A gente, tem demais, né? a gente tem um quadro, Lô, no nosso podcast, que é o 5 em 5, que são 5 perguntas em 5 minutos. Se prepare. Então, a gente vai fazer com você essas 5 perguntas. Gi, quer fazer? Vamos lá. Então vai. A 5 Gi... e 5, respondeu. Comida preferida? Bife frito. Bife. Uau, ai que delícia, eu Amo. gosto também. É um sonho. Sonho. Ai, meu Deus, um sonho, vamos lá. Acho que a minha formação, tô realizando. Um Olha, grande sonho que eu tinha na minha vida, minha formação. Motivação. Jesus. Glórias. Algo inaceitável. Não amar ele. É algo que eu sempre falo isso. Como que a pessoa consegue focar no homem e o homem afastar ele do alvo, né? Então, eu penso assim, a pessoa que vive ele, vive por ele, não pelo outro, né? Então, essa questão, às vezes, não amar ele me bate de frente. Como pode, né? Pra finalizar, uma boa lembrança. Minha mãe, Ah, ela é uma fada, amo lembrar dela, me traz muitas coisas boas. boas. Glórias a legal. Deus. Show. Parabéns, você conseguiu Muito cumprir bom. os 5 minutos. Ui, eu não sei viver sob pressão, gente. Lô, muito obrigada pela tua presença aqui. Tenho a Foi muito certeza bom. que foi Gente, muito obrigada a enriquecedor. vocês. Eu tenho certeza, assim, que eu acho sempre que nós não precisamos morrer para deixar um legado. E eu tenho certeza verdade. que você já está deixando o seu Ai, legado gente. nessa geração. Nas 7 turmas anteriores que passaram pelas suas mãos, né? Ai, E gente, que dos lindo, teus filhos e obrigada. tudo. Então, muito obrigada mesmo pela tua vida, pelo teu testemunho. E a nossa casa, essa casa está aberta, a nossa Delícia, mesa está obrigada, posta para que gente. você Obrigada esteja pelo sempre convite. conosco. Obrigada Foi pelo convite, foi maravilhoso. muito especial. Um tempo do céu mesmo. Obrigada. Obrigada, minha companheira de entrevista. Sobrevivemos. E você que está nos assistindo, muito obrigada. Não esquece de compartilhar, de interagir, de comentar. Fica firme no nosso canal, que a gente vai estar sempre postando. É uma temporada de podcasts, então estejam sempre acompanhando, que os próximos sempre serão maravilhosos, tá bom? É isso Muito aí. obrigada, beijo e até logo.